Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Bruna Caselato. E vamos estar conversando hoje sobre o tema Quais os riscos de ter um imóvel irregular? Hoje no Brasil nós temos diversas pessoas com essa situação de possuir aí um imóvel irregular. E a gente vai estar conversando com a doutora Bruna Caselato quais são os riscos para ter esse imóvel e como regularizar. Você que quiser mandar a sua dúvida, pode mandar a sua pergunta, que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Bruna. Uma boa noite a todos. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Hoje estamos aguardando aqui a entrada da advogada doutora Bruna Caselato, ela que é uma das colaboradoras pelo Espaços Jurídicos. Vai estar conversando com a gente, esclarecendo as dúvidas, quais os riscos de ter um imóvel irregular e como regularizar este imóvel. Então, você pode estar enviando a sua pergunta, que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Bruna Caselato. Só estamos aguardando a doutora Bruna para dar início à entrevista. E hoje no Brasil nós temos aí diversas pessoas com este problema, né, de possuir aí um imóvel irregular. Então, o bate-papo de hoje é sobre esse tema. Estamos aqui aguardando. Boa noite a toda a equipe dos Espaços Jurídicos. Estamos iniciando aqui a entrevista com transmissão pelo canal TP Fest. Boa noite, doutora Bruna. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Boa noite. Doutora, hoje o tema é quais são os riscos de ter um imóvel irregular. Nós temos diversas pessoas no Brasil com este tipo de problema. Antes de a gente iniciar a entrevista, eu gostaria que a doutora se apresentasse. Então, Rita, eu sou a doutora Bruna Caselato, sou advogada especialista em regularização de imóveis. Hoje eu atuo ajudando as pessoas a regularizar os seus imóveis, tornando um patrimônio seguro. Eu sou aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde que fica o nosso escritório físico, mas atuamos em todo o Brasil. Doutora, a gente tem muitas pessoas que compram imóveis com contrato de gaveta. Qual é o risco de perder esse imóvel por dívidas de terceiros? Olha, Rita, a gente tem muito isso no Brasil, tá? E o risco é muito, muito alto mesmo. Por quê? Porque enquanto o teu nome não está na matrícula lá no registro de imóveis, esse imóvel não é teu. Você só tem a posse dele. Então, assim, qualquer dívida que tiver no nome do antigo proprietário, do proprietário registral, vai recair em cima desse imóvel. E esse imóvel pode ser penhorado, pode ir a leilão. Até tivemos um caso recente que o imóvel do nosso cliente de 2 milhões de reais estava indo a leilão por uma dívida do antigo proprietário. E ele só possuía um contrato de compra e venda. Então, olha o risco que ele correu, quase perdeu 2 milhões de reais. Verdade, doutora. E como regularizar nesses casos? Então, depende muito, tá? Qual que é a situação, qual o documento que você tem, qual a época que você adquiriu esse imóvel, porque a depender do caso seriam embargos de terceiro, né? Então, depende muito a documentação que você tem, para daí sim determinar qual é o caminho que o advogado vai percorrer para conseguir o teu direito. E, doutora, existem diversos casos também onde a pessoa acaba morando no imóvel até por mais de 20 anos e continua no antigo proprietário, aí o nome lá na escritura. E às vezes esse já até morreu. Quais são os problemas que a pessoa pode enfrentar na hora aí para regularizar o imóvel?
É porque assim, ó, Rita, aqui no Brasil a gente tem a gente tem a mente que você tem a escritura, o imóvel já é seu, mas não é. Enquanto teu nome não estiver na matrícula, no registro de imóveis, o imóvel não é seu legalmente. Então, se você tem a escritura, vá fazer o registro. Contrate um advogado, ele faz o registro, ele vai fazer tudo correto para você. Por quê? Porque você, se você não registrar essa escritura, você não é o proprietário, você pode enfrentar dívidas também, você pode enfrentar uma disputa judicial deste imóvel. Então, até você conseguir entrar com um processo para regularizar, muitas vezes já foi até a leilão. É bastante complicado, né, doutora? E deixa eu te fazer, então, uma pergunta. Tem muitas pessoas que ainda não têm o nome lá na matrícula, como a Uhum. doutora disse, e está com um contrato de gaveta. É possível retificar primeiro na matrícula a propriedade, colocando no nome do atual comprador? Assim, ó, se você tem um contrato de compra e venda, você pode registrar esse contrato na matrícula, colocar lá, anexar na matrícula, tá? Mas isso também não vai lhe dar garantia 100%, porque a matrícula vai ficar no nome do proprietário registral. O que que você teria que fazer? Você tem um contrato de compra e venda, você adquiriu do proprietário registral, você precisa fazer uma escritura pública, que é obrigatória hoje, tá? Fazer uma escritura pública. Você tem essa escritura, você vai lá e registra. Aí, a partir do registro, você se torna o proprietário legal. E em casos de herança, se o imóvel está irregular, quais são os riscos e como é possível regularizar? Herança é um problema, tá? Por quê? Porque assim, ó, depende do documento que você tem desse imóvel, tá? Porque muitas vezes o que que acontece? Tem um contrato de gaveta que é adquirido de uma pessoa nada a ver do proprietário registral. Aí muitas vezes nem entra na partilha. Aí você teria que regularizar ali pela ação de uso capião, né? Que é o meio assim mais adequado nesses casos. Tá, aí você tem um inventário, foi adquirido do proprietário registral. Aí você teria que, se é contrato, teria que entrar com uma adjudicação compulsória. Agora, se você tem a escritura pública que esse falecido, né, vendeu para os seus familiares, aí sim, aí é o caso, né, não é tranquilo, mas você vai registrando, você vai organizando. Então, assim, se você é um herdeiro e recebeu um imóvel irregular, corre regularizar. E se tem um herdeiro morando nesse imóvel, regulariza o mais rápido possível, porque hoje é possível a uso capião familiar. Se tem um imóvel morando ali nesse imóvel de herança e ele ficar lá por algum tempo, ele entra com a uso capião e você perde todo o teu direito. E, doutora, por quanto tempo esse herdeiro morar no imóvel, ele tem o direito da uso capião? Então, Rita, morando 2 anos ininterruptos, cuidando, não tendo notificação, né, extrajudicial dos outros herdeiros, não tendo nenhuma cobrança, ficando lá, ele cuidando, pagando impostos, ele já consegue entrar com a ação, entrar com o pedido. E, doutora, existe também muitos imóveis antigos construídos sem a planta ou sem informar a prefeitura para manter o IPTU até mais barato naquela época. Hoje ainda é possível de regularizar essa situação? Sim, Rita, 99% dos imóveis é assim. Você lá na matrícula consta apenas um terreno, mas ali já herderam um casarão, já herderam uma casa simples. Por quê? Porque até tu tens que pagar imposto para regularizar, tu tem que pagar cartório, tu tem que pagar na prefeitura. Então as pessoas vai construindo e vai deixando para regularizar depois. E pode, tá? Só que você tem que regularizar o quanto antes. Por quê? Quanto mais demora, mais caro fica, né? Então, quanto mais você demora também, você pede o valor do teu imóvel. Enquanto não está regularizado, se você precisar fazer um financiamento, você precisar fazer qualquer coisa, vai ser só avaliado o terreno, não vai ser avaliado a construção, porque ela não está regular. Entendi. E a prefeitura cobra
alguma multa por não ter feito isso antigamente, no caso, ou não, doutora? Assim, ó, Rita, multa não, tá? O que que eles atualizam valores? Então se torna um pouquinho alto, mas consegue parcelar, tá? E hoje em dia o que que acontece? Você consegue resolver isso administrativamente na prefeitura e no cartório. Tu não precisa entrar com um processo judicial, então o custo acaba caindo. Entendi. E para quem está nos assistindo agora, ou vai nos assistir mais Uhum. tarde, doutora, e tem esse imóvel irregular, qual é o primeiro passo que deve ser feito para regularizar? Então, assim, ó, o primeiro passo é contratar um advogado, fazer uma consultoria jurídica, porque o advogado vai solicitar matrícula atualizada, vai verificar as documentações na prefeitura e vai verificar o documento da posse que você tem, qual, se você possui escritura, se você possui contrato de compra e venda, de quem que você adquiriu, porque como eu estou falando, batendo sempre aqui, depende muito de quem você adquiriu, quem te vendeu, para daí sim saber qual a direção que vai se tomar. Por quê? Se você entrar com uma ação de uso capião de forma errada, sendo uma adjudicação, você vai perder dinheiro com o advogado, você vai perder dinheiro com custas processuais, você vai perder dinheiro com documentos, porque vai chegar lá e o juiz vai mandar voltar, vai falar assim: não, não é uso capião aqui, é adjudicação. Então, isso acontece muito. Por quê? Porque não teve uma análise prévia da situação, das documentações, e muitas vezes também, né, acaba contratando uma pessoa que não entende a diferença de adjudicação, de uso capião, e acaba entrando com a ação errada. Então, a primeira coisa de tudo é contrate um advogado, faça uma consultoria, peça uma análise jurídica detalhada do teu caso, aí sim você vai entrar num caminho seguro. E qual a forma mais rápida para regularizar hoje o imóvel, doutora? Então, vem no caso que depende da documentação que você tem. Tá, hoje a gente tem o inventário, né, para regularizar, a gente tem a adjudicação compulsória e a gente tem a uso capião. Então, como a gente tem a adjudicação compulsória e a uso capião extrajudicial, que é aquele que é feito lá no cartório, então agora está muito mais rápido, porque antes a uso capião demorava ali 5, 6 anos e hoje com 6 meses a gente consegue regularizar. E as pessoas de baixa renda, ou até mesmo os aposentados, eles Uhum. conseguem regularizar o imóvel de uma maneira gratuita ou com desconto? Então, o que que acontece? Quando tem uma pessoa de baixa renda, a gente já informa para eles: olha, a gente consegue para vocês a justiça gratuita, né? Que é ali os custos no fórum, custos de cartório, de registro e tudo mais acaba sendo gratuito. Aí teria que arcar com os custos advocatícios, né? Que é do advogado. Porque nem todo o estado, nem toda cidade tem gratuito que for fornecido ali pela Defensoria Pública, que hoje a Defensoria Pública, a maioria não faz caso de regularização de imóveis. Então, o que que acontece? Às vezes pensa assim: ah, mas vai sair muito caro eu contratar um advogado. Não vai, sabe por quê, Ita? Porque o teu imóvel vai valer 3 vezes mais do que vale hoje. Se tu precisa fazer um financiamento, se tu precisa vender, se tu precisa fazer qualquer coisa, o teu imóvel vai valorizar muito e você vai ter uma vantagem econômica muito grande. Então, você conseguindo a justiça gratuita, você conseguindo as custas do cartório gratuito, já vai te aliviar muito. E, doutora, quando os imóveis, em caso de imóveis muito antigos, que tem lá a matrícula está no nome do antigo proprietário que já morreu há mais de 80 anos, e o comprador já possui contrato de gaveta também de pessoas que já faleceu. Neste caso, é possível reativar a matrícula sem ter herdeiros ali para assinar? Então, seria o caso de uso capião. Seria o caso assim de você ingressar com o uso capião. Claro que o juiz, né, manda intimar os interessados e tudo mais. Só que se você já está da posse, você não teve nenhuma pessoa ali brigando, que você está cuidando, pagando os impostos e tudo mais, aí seria, você ingressaria com a ação, mesmo que eles contestassem ali no processo, né, viesse e falasse: não, esse imóvel é meu por herança e tal, mas pelo prazo que você já está ali, já é caso de deferimento da ação.
Aí é uso capião, então. Aí, normalmente é uso capião. Normalmente é uso capião. Por quê? Porque as pessoas que já vêm de falecimentos, e muitos não, a maioria desse contrato não vem do originário lá, que é o proprietário registral. Certo. E nos casos de sucessão de morte, sem inventário, o herdeiro que está morando no imóvel, ele pode vir a perder a casa e para o governo ou também para algum herdeiro deste antigo proprietário de há mais de 80 anos, que apareceu ou não, doutora? Assim, ó, é bem difícil, tá? Para o governo você perderia se tem algum débito do imóvel, né? Se tem débito, se tem dívida, aí sim você pode perder. Sobre os herdeiros, você não perderia, nesse caso, não recebeu nenhuma notificação, se você está morando ali de forma tranquila, pacífica, todos esses anos, tá? Então, o que que acontece? Os herdeiros, agora, se você também é herdeiro deste imóvel, e daí tem outros herdeiros, você teria que verificar se você entra ali na uso capião especial familiar. Né? Se você entrar, você também pode solicitar essa modalidade para regularizar esse imóvel. Doutora, hoje as formas que existem para a gente estar regularizando um imóvel irregular, quais são elas que compensam mais financeiramente? Então, assim, as formas de regularizar esses imóveis é por inventário, né? Depender do documento que você tem, adjudicação compulsória judicial e extrajudicial, a uso capião judicial e extrajudicial. Aqui, assim, que é mais em conta para as pessoas que é carente e tal, que consegue ali a justiça gratuita, realmente é uso capião judicial, tá, Rita? A adjudicação, mas nem todo mundo pode fazer a uso capião, porque depende muito do documento. Se você adquiriu do proprietário registral, você não consegue pular para uso capião. Você tem que passar aquele passo a passo. Contrato de compra e venda com o proprietário registral, escritura pública, depois registro. E daí vem a matrícula no teu nome. Agora, se você tem um contrato particular que você comprou de um terceiro, que nada tem a ver com o proprietário registral, aí você vai para uso capião, que realmente, com a justiça gratuita, ela sai muito mais em conta, porque você não vai pagar, não vai ter custos com o fórum, com as custas judiciais, com o cartório ali no registro. Tu vai pegar a tua matrícula na mão sem gastos com isso. Claro que daí você vai ter o gasto com um advogado. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Vou começar aqui pela pergunta aqui ao vivo. A gente tem perguntada pelo chat da Luana, de Manaus. Ela fala: olá, meus avós são de idade, moram numa residência deles e eles não possuem escritura. Como eles têm, pode estar regularizando? Se eles não possuem escritura, se eles têm contrato de compra e venda, né? Ou não têm o contrato de compra e venda com o proprietário registral, eles regularizam pelo uso capião judicial, que daí eles solicitam a justiça gratuita, né? Até pela idade deles, às vezes é aposentado ali com um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. A uso capião judicial seria o caminho para regularizar. E a gente tem a próxima pergunta aqui enviada pelos espaços jurídicos no grupo do Miller de Santa Catarina. Ele falou: olá, doutora, eu vejo sempre os vídeos da doutora sobre os imóveis e tenho uma curiosidade. A prefeitura pode agir contra imóveis irregular legalmente quando eles fazem, como eles fazem na prática? Você disse que se eles podem cobrar IPTU ou algo assim. Assim, ó, o que que acontece? A prefeitura, eles cobram de quem é proprietário registral, tá? Se eles não vão cobrar de você que está ali morando, eles vão cobrar de quem é o dono do imóvel lá no registro de imóveis, que é quem é o responsável pelaquele imóvel. Se você não é responsável pelaquele imóvel, não tem o que te cobrar, tá? E a gente tem a pergunta também que veio pela caixinha dos estúdios CPF do Lins. Ele falou lá: doutora, quem mora em loteamento irregular pode conseguir a escritura definitiva? Pode sim, tá? Pode pela uso capião.
E pode também pelo REURB, que daí se junta ali o loteamento todo, junta bastante pessoa e faz um procedimento administrativo, né? Com um advogado, com planta, com tudo, e faz na prefeitura. Mas daí é um Eu REURB. vou para as perguntas. Mas se caso ele não. Existe Olha, alguma diferença, doutora? isso existe. Doutora, eu não quero me envolver com todo mundo do loteamento, eu quero fazer só o meu, regularizar o meu, porque muitas vezes depende de vários documentos, uns querem, outros não querem. Aí você faz uso capião judicial, que daí você vai se preocupar só com o teu lote, só com o teu imóvel para regularizar. Claro que o REURB, se juntar muitas pessoas, sai mais em conta. Por quê? Porque vai ser um processo só para um loteamento todo. Então, vão ratear, vão dividir os valores ali. E eu vou para a pergunta das redes sociais, do Jorge, de Blumenau, Santa Catarina. Ele manda, boa noite, doutora. Ele tem uma dúvida aqui, doutora, que ele fala que é realmente sobre terrenos baratos, né, que ele está vendo para comprar, e o vendedor disse aqui que a área é manancial. E a dúvida dele quer saber se é seguro ele comprar ou pode ser um golpe e se dá para regularizar. Assim, ó, Rita, o que que acontece? É o seu Jorge, né? Jorge, né? O senhor Isso, Jorge. Então, isso. o que que eu indico para o senhor, tá? O senhor busque um advogado com urgência para que ele possa analisar esses imóveis. Por quê? Porque nem tudo o que é passado é verdadeiro. Então, se você não verificar isso a fundo, verificar a matrícula, verificar toda a documentação, realmente você pode ter um prejuízo e não vai conseguir o teu dinheiro de volta. Então, busque uma consultoria jurídica, busque um advogado para analisar o teu caso e analisar esses terrenos, porque às vezes o barato acaba saindo caro. Né? Que hoje em dia a gente sabe que não existe um terreno barato, barato, barato. Claro, Santa Catarina, em vista dos outros lugares, aqui é muito caro mesmo, né? O valor é um pouquinho elevado. Então, se você vê em Santa Catarina um imóvel mais em conta, desconfie e vai a fundo. E a gente tem a pergunta da Patrícia é de São Paulo, doutora. Ela também está com medo de começar a mexer na regularização da casa dela e o processo acabar ficando caro demais. E ela pergunta se existe alguma forma de parcelamento ou facilitação nos custos, caso comece a mexer e comece a ficar muito caro. Então, assim, ó, Rita, quando você contrata um advogado, ele já vai te dar o valor médio que você vai gastar, tá? Que você vai gastar com planta, com memorial, com custas processuais, com certidões. Então, isso ele já vai lhe dar um valor assim aproximado. Olha, você vai gastar tanto com documentação. Então, não sai muito fora daquilo que o advogado lhe passou. Por isso que é importante, né, o advogado ter conhecimento, que ele já vai lhe informar, olha, tu vai precisar dessa certidão, olha, a planta e o memorial, a gente já tem um parceiro, ele vai fazer X. O processo judicial, você não vai conseguir justiça gratuita, então você só vai pagar as custas do advogado. Não conseguiu justiça gratuita, então as custas da ação judicial vai ficar tanto, as custas para registro vai ficar tanto. Então, tudo isso o advogado vai te informar para você se preparar. E é claro que é parcelado, tá? Então, hoje em dia, tudo é parcelado. Então, é difícil algo que você vai pagar à vista, ali 100% à vista. Hoje, aqui mesmo em Santa Catarina, até as custas processuais é parcelado. No cartório, para você registrar, você pode parcelar no cartão. Então, tudo é muito... tem IPTU atrasado, você vai lá na prefeitura, parcela, você paga a primeira entrada, ele já libera a certidão negativa para você para o processo. Então, tudo isso o advogado vai te instruindo, vai falando, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo, para que você possa economizar e possa regularizar o teu imóvel e ter um patrimônio seguro para você e para sua família, para não correr o risco de amanhã ou depois você receber uma notificação que tem 60 dias para sair da tua casa. Que isso a gente vê acontecendo. E essa dúvida da Patrícia é bastante comum, porque muitas pessoas acabam deixando de ver, né, de dar a entrada na regularização por medo de sair caro. Então, o primeiro passo sempre é procurar o advogado
e é muito importante essa consultoria, porque você já tem, então, um orçamento mais ou menos base de quanto vai sair, né, doutora? Isso, a gente já tem uma base, porque a gente trabalha com isso todo dia, então a gente já tem uma base. Ó, o teu imóvel é tal valor, vai custar mais ou menos isso para você regularizar. Então, uma certidão atualizada é R$ 50, uma certidão de nascimento é 48, depende do estado, né? Ali, claro, mas tudo isso a gente já consegue prever para o cliente e se ajustando, ó, falar, você vai ter tanto tempo para pagar isso daqui, então você pode correr atrás, você pode se organizar 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses para poder. Olha, o registro vai ser só no final do processo. Você vai ter um ano para pagar. Então, tudo isso a gente já vai indicando para o cliente para ele já ir se organizando para quando vir a data de pagamento, ele já ter esse dinheiro. E a gente tem a pergunta aqui da Cláudia de Jundiaí, São Paulo. Ela manda boa noite, doutora. Ela também está com uma dúvida aqui sobre uma casa que ela está vendo para comprar e o vendedor disse que tem escritura de posse lavrada no cartório. E a dúvida dela é se essa escritura é a mesma coisa que escritura definitiva, doutora. Não, assim, ó, o que que acontece? Escritura de posse não é escritura pública de compra e venda, tá? Então, uma coisa é diferente da outra. Se tem uma escritura de posse, ela está comprando a posse, não a propriedade, tá? Então, o que que acontece? Se ela está comprando a posse, provavelmente ela, para regularizar, ela vai ter que ingressar com a ação de uso capião, tá? Então, mas depende muito, né? Tem que verificar esse documento certinho, porque às vezes a pessoa que está vendendo não sabe essa diferença. Às vezes está falando, ó, escritura de posse, mas escritura de compra e venda, que foi feita lá do proprietário registral. Então, o certo é o que ela faz. Verifica, solicita uma consultoria de um advogado que ele vai analisar. Daí você solicita uma foto dessa escritura, uma foto já basta para nós analisar. A gente analisa essa escritura, solicita a matrícula atualizada desta casa, verifica se tem matrícula, se não tem matrícula, porque muitas vezes tem imóveis que nem possuem matrícula individualizada, sabe? Então, por isso que é importante essa busca no cartório. Ah, tem uma matrícula, tá no nome de quem? Essa escritura, quem vendeu, tá no nome de quem? Aí sim você vai conseguir ligar ali os fios e saber, não, esse imóvel a gente consegue regularizar ali, vamos fazer a escritura pública dele e já vamos registrar. Não, esse imóvel a gente vai precisar de adjudicação. Então, vamos intimar, vamos atrás dos vendedores, dos proprietários registrais. Não, esse imóvel é caso de uso capião. Vamos ingressar ali com ação judicial, quando que requer justiça gratuita. Ah, não, não precisa de justiça gratuita. Vamos fazer no cartório, que 6 meses você está com o documento, né? Então, isso é o advogado que você vai contratar, que você vai buscar uma consultoria, que ele vai te indicar o que você deve fazer e não compre o imóvel sem o advogado analisar. Porque se você comprar, você corre o risco de perder o teu dinheiro e não recuperar. E a gente tem aqui a pergunta da Maria de Santo Amaro, São Paulo. A Maria aqui, ela é aposentada, doutora, e ela mora no imóvel há 40 anos, só que com contrato de gaveta, ela não regularizou nada. E o dono morreu e ela não achou nenhum herdeiro para poder estar passando a casa para ela. Ela fala que ela paga o IPTU certinho e ela queria saber como ela pode estar regularizando. Então, Rita, eu postei um vídeo hoje no meu Instagram a respeito disso, tá? De um cliente da semana passada que justamente ele tinha mais de 40 anos nesse imóvel. E o que que aconteceu? Uma dívida recaiu no imóvel, tá? E quase que ele perdeu. Então, assim, ó, a senhora fique em alerta, tá? Se a senhora comprou do proprietário registral, não sei se a senhora tem essa matrícula desse imóvel, se a senhora já viu essa matrícula, tá? Se a senhora não viu a matrícula desse imóvel, busque um advogado, faça uma consultoria jurídica, que esse advogado vai solicitar essa matrícula, vai verificar esse documento que a senhora tem. Se esse documento for a mesma pessoa do proprietário registral, tá? Aí a gente consegue regularizar pela adjudicação compulsória, tá? Mesmo que você não tenha contato ali dos herdeiros, isso não tem problema. Não é o proprietário registral que eu comprei.
Ok, a gente regulariza pela ação de uso capião, solicita a justiça gratuita ali se caso haja necessidade para a senhora e regulariza, tá? Não deixe para depois, porque isso aconteceu com uma cliente que me procurou na semana passada e também teve uma cliente que comprou um apartamento, tá? Financiado, uma senhora de 89 anos e teve que desocupar o apartamento com 60 dias. A gente não conseguiu reverter porque o leilão já tinha acontecido e já estava no nome do comprador, do arrematante ali do leilão. E não foi possível reverter. E ela teve que sair com 60 dias. O da semana passada a gente está conseguindo reverter sim. Mas esse que já havia, a gente não conseguiu e a cliente saiu. Então, vá o quanto antes, busque um advogado, pague uma consultoria, que isso vai ter uma vantagem enorme para a senhora, uma segurança jurídica, ainda mais na idade que a senhora está, tendo que se defender do processo, ter que desocupar o teu imóvel que mora há tantos anos, que tem um sentimento ali. A gente pensa ser injusto, né? Mas, infelizmente, é assim. Quem só é dono quem registra. Quem não registra não é dono. E, doutora, nesses casos de leilão, é possível pedir uma indenização para o antigo proprietário que vendeu para eles, no caso, se estiver vivo? Sim, é possível, Rita, mas é difícil conseguir, porque essa pessoa que já lhe vendeu, ela já não agiu de boa fé, tá? Então, normalmente não tem nada no nome dele, já sumiu. O dessa cliente, dessa senhora, ele foi embora para os Estados Unidos. Então, não consegue localizar ele para intimar, para citar ele, para poder reembolsar o que ela já havia pago, e acabou tendo que sair e sair sem nada. Esse é o pior ainda. Esse é o pior mesmo. E eu tenho uma outra pergunta aqui, doutora, sobre o imóvel irregular, já também que já passou por 3 gerações da família, e tudo Uhum. com contrato de gaveta. Depois de tanto esse tempo, é possível regularizar? Sim, é possível regularizar, tá? Se o contrato de gaveta é do proprietário registral, aí você teria que regularizar ali pela ordem correta, fazer o inventário, pagar, né, o imposto, vai ter multa desse imposto. Então, quanto você regularizar o mais rápido possível, melhor é, porque você cessa ali as multas, tá? Ah, não, vem de herança, mas não, o primeiro lá que comprou não é do proprietário registral, vai para uso capião, porque a uso capião acolhe esse caso também. E a gente tem a última pergunta aqui, que é do Lucas, de Joinville, Santa Catarina, mandando boa noite para a doutora. E ele diz que ele construiu em um terreno de loteamento irregular, e a dúvida dele, ele quer saber se agora quem é que tem que pagar isso. É ele que é o morador, ou se é quem vendeu o lote para ele. Tá, ô Rita, eu não entendi muito a pergunta do Lucas, se ele quer ser indenizado pela construção ou se ele quer regularizar e gostaria de saber que quem vai reembolsar, se é quem vendeu para ele, seria isso? Então, assim, normalmente, quem regulariza Ele quer saber a responsabilidade de pela para poder estar regularização. regularizando. Tá. Então, Isso. assim, ó, a responsabilidade de regularizar normalmente é de quem vende, ó, já tenho que vender uma coisa regularizada. Mas isso a gente sabe que não acontece, tá? Ainda mais aqui em Santa Catarina, que faz muito loteamento, que você vai ter que arcar com isso, mas é uma segurança para você e para tua família. Hoje você pode gastar ali, vou gastar com uma documentação. Consigo justiça gratuita, vou gastar ali 15, 20 mil reais para regularizar o teu imóvel. Mas quando tiver regularizado, se você precisar vender, você vai conseguir 30, 40 a mais do que vale hoje com um contrato irregular. Você vai precisa financiar, fazer um financiamento. Você vai conseguir fazer esse financiamento. Então, assim, às vezes você pensa, mas 15, 20 mil é muito dinheiro. Realmente, né? É dinheiro, a gente sabe que é. Só que você vai ganhar muito mais regularizando, porque você vai ter paz para dormir tranquilo, que vai saber que amanhã ou depois não vai vir um oficial de justiça tirar você e sua família da casa e colocarem na rua. Você vai ter
Caso você precise vender, você vai ganhar muito mais, vai ganhar 30, 40% a mais do que você venderia. Se você precisar, uma pessoa quer adquirir, mas precisa fazer um financiamento bancário, você vai conseguir fazer esse financiamento bancário. Então, se você vê os 15, 20 mil que você gastou, vai se resumir a quase nada com o tanto de benefício que você vai ter nessa regularização. E, doutora, hoje a gente vê as pessoas, a maior dificuldade que a gente viu aqui recebendo as perguntas, justamente é das pessoas achar que fica muito caro, então eles não querem nem começar a mexer, porque tem medo de começar a mexer e vir uma cobrança em cima deles. Qual o conselho que a doutora deixa antes de a gente finalizar a nossa entrevista? Qual o conselho que a doutora daria para essas pessoas? Então, assim, ó, o conselho é o quê, Rita? Você pague primeiro uma consultoria jurídica, que a consultoria jurídica não é cara, é em conta, é em média de R$ 500, R$ 800, R$ 1.000, depende do que vai ser preciso fazer no teu caso. Você pagando essa consultoria, o advogado já vai te dar um norte. Olha, precisa fazer isso, né? Precisa fazer a adjudicação, precisa fazer o inventário, precisa fazer o uso capião. Aí ele já vai verificar, ó, você tem direito à justiça gratuita, então você vai pagar só isso. Olha, a gente é difícil a gente conseguir a justiça gratuita para ti, mas podemos tentar. Mas se caso não der certo, você vai ter que pagar esse. Então, nessa consultoria, o advogado já vai esclarecer tudo para você. Então, aonde que você já vai ter noção, olha, eu vou gastar isso. Ah, não, eu posso me dispor desse valor agora, então já vou entrar com a ação, já vou regularizar. Não, doutor, eu não consigo dispor desse valor agora. Aí o que a gente vai conversar? Tá, o que você consegue se dispor nesse momento? Para a gente verificar, já vamos fazendo por etapa. Você já consegue se dispor do valor para fazer a planta, o memorial? Então, a gente já vai fazendo a planta e o memorial. Doutor, agora eu tenho um valor para fazer outra coisa. Tá, então vamos seguir o segundo, já vamos ingressar com a ação judicial, já vamos solicitar a justiça gratuita. Então, tudo isso o advogado, né, ele vai te instruir. Vamos fazendo por etapa. Aqui eu ajudo muitas pessoas, por quê? Porque a gente entende que nem todo mundo tem o dinheiro para pagar ali 100%. A gente atende muita gente que a gente solicita a justiça gratuita, que a gente busca ali, não, vamos pegar esse comprovante, vamos mandar isso para o juiz, vamos mandar aquilo, vamos tentar a justiça gratuita, vamos para o segundo grau pedir a justiça gratuita, porque a de primeira indeferiu, vamos brigar para segundo grau para tentar essa justiça gratuita para ti, porque o nosso objetivo é que o cliente tenha a matrícula no nome dele, que o cliente durma tranquilo, que o cliente tenha esse imóvel, a matrícula é tão gratificante aqui no escritório quando a gente está com a matrícula aqui, chama o cliente no escritório, ou envia para o cliente, fala assim, olha, a matrícula está com o teu nome, parabéns, você é o real proprietário. Sabe, é muito gratificante isso. Então, por isso que a gente, quando vem um cliente aqui, a gente tenta fazer de tudo para dar certo, para conseguir que o valor financeiro ali não seja um empecilho para ele ter esse imóvel regularizado. E, doutora, o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, quiser se manter mais informado e saber também os seus direitos e acompanhar os seus conteúdos, como pode estar fazendo? Quais são as redes sociais da doutora, os contatos? Isso, Rita. Podem me seguir ali no Instagram, tá? Que é Bruna Caselato, @adv, que ali todos os dias eu posto conteúdos a respeito de regularização, quais os documentos que você precisa guardar, juntar para comprovar a posse e tudo mais. E se caso também, né, seja ali você precise de uma urgência, você pode adicionar o WhatsApp aqui do escritório. Posso passar o WhatsApp, Rita? Tem no link da bio, doutora? Isso, tem no link da bio. Pode ali no link da bio, que tem o WhatsApp do escritório, que vai chamar direto ali o escritório, que daí eles já vão lhe colocar no caminho certo para regularizar o teu imóvel. Eu gostaria de agradecer, doutora, por essa entrevista maravilhosa, com um conteúdo riquíssimo que a gente teve aqui, porque a gente tem muitas pessoas com esses problemas de regularização de imóvel. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, doutora Bruna Caselato, que faz parte dos Espaços Jurídicos, é uma das colaboradoras aí do Espaço Jurídico, está sempre aqui com a gente no bate-papo. Vocês também podem estar solicitando aqui o contato também da doutora Bruna Caselato. Muito obrigada
pela entrevista, doutora. Nada, Rita. Eu agradeço também vocês. Estarei aqui mais vezes para a gente poder sempre estar trazendo conhecimento para, né, os ouvintes aqui e do Instagram também, para que eles possam regularizar e não vir futuramente perder os seus imóveis. Com certeza, doutora. Muito obrigada. E eu vou encerrando aqui o programa Bate-Papo Legal desta noite, agradecendo a sua audiência, o pessoal também que participou, enviando as suas perguntas, o pessoal que está ao vivo com a gente também, pelo Grupo Jurídico, pelo site da TPFest, pelo site dos Espaços Jurídicos e aqui pelos estúdios. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência, e nós voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Rita.